E aí, gente? Hoje eu estou aqui para continuar contando para vocês um pouco do meu testemunho. E eu confesso que esse não é um vídeo fácil, porém eu estou aqui por obediência. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui para contar para vocês sobre um aborto. Eu sofri um aborto no ano de 2012. Mas antes de entrar muito nesse assunto, eu quero contextualizar para vocês como que isso aconteceu. Em 2012, eu tinha 17 anos de idade, como vocês sabem. Se vocês não assistiram o vídeo do meu testemunho, o primeiro vídeo que tem no meu canal, lá vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Mas no ano de 2012, eu fui morar em São Paulo, com até então uma pessoa que eu tinha um relacionamento. E antes de ir para São Paulo, né, eu muito nova, ali no auge dos meus 17 anos, eu fiquei sem tomar a minha medicação, né, o meu anticoncepcional por 3 dias. E eu lembro que antes de viajar, a minha menstruação já estava atrasada e eu colhi o sangue, na época, no exame, né, aqui de Uberlândia, eu falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. E chegando em São Paulo, eu peguei esse resultado online e descobri que eu estava grávida. Eu até trouxe para vocês tudo aqui, ó. 27/11 de 2012, não repara a unha. Aqui eu descobri que eu estava grávida. Eu tinha meus 17 anos. E ali no calor da emoção, né, descobri essa gravidez lá em São Paulo, sem a minha família. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, eu tô grávida, eu chorei muito. E ela falou: olha, filha, a ideia não é você ficar aí 2, 3 meses, então quando você voltar a gente começa acompanhamento aqui em Uberlândia, porque eu tinha ido lá pra fazer um trabalho. Só que 3 semanas, 4 semanas depois, eu comecei a sangrar. E eu lembro de ligar pra minha mãe e ela falar: olha, filha, eu tive alguns sangramentos quando eu estava grávida de você, mas assim, coisa muito pouca, então vai reparando, né, e tudo, mas se não tiver normal, você vai até o médico. E aquele sangramento começou a aumentar, eu comecei a sentir dores muito, muito fortes, assim, dores insuportáveis. E foi quando eu fui até a emergência no hospital lá em São Paulo, né, na capital, assim, eu não conhecia absolutamente nada, né. E na época, assim, eu lembro de chegar lá e por ser um hospital universitário, eles são muito práticos, né, muito objetivos naquilo que eles fazem. E eu lembro de chegar lá, eu mostrei pra médica o exame, falei: olha, eu estou grávida, né, e tudo, eu tenho 17 anos. E ela falou: olha, vamos fazer um exame de toque pra gente saber como tá. E eu lembro, e assim, se minha voz falhar nesse vídeo, eu peço que vocês entendam, porque é um tema muito sensível pra mim, mas eu lembro dela fazer um exame de toque e ela falar: olha, você tá tendo um aborto. E ela, né, fez o exame ali, jogou algo no lixo e ela me falou: aqui provavelmente a gente já tirou um pedaço do feto. Quando ela me falou isso, eu fiquei assim, sem reação. Eu falei: como? De que ela tá falando? Um pedaço do feto? Eu abortei? Será que, né? E ela falou: olha, mas a gente vai fazer um exame agora, um transvaginal, pra saber se a gente tem que fazer uma curetagem e tudo. E eu lembro de chorar muito, e como foi muito rápido, eu não tive tempo de ligar pra minha mãe, não tive tempo de avisar pra pessoa que tava ali comigo, e aí eu já fui fazer esse exame. E no transvaginal eles detectaram que o meu útero já estava praticamente limpo, tinha alguns resquícios, porém tinha um bebê na minha trompa. Aconteceu comigo uma gravidez que é como se eu tivesse ovulado 2 vezes, é como não, né? Eu ovulei 2 vezes e eu engravidei. Um bebê se colocou no útero e o outro nas trompas. O da trompa, ele empurra, né, porque ele vai descer pro útero, ele quer descer pro útero, provocou esse aborto espontâneo, mas ainda tinha um bebê na minha trompa. E eu lembro que por ser um hospital universitário, entrava várias pessoas, eles chamavam um, chamavam outro, porque é uma gravidez ectópica, né, que eles chamam, uma gravidez diferente, assim, né. E por ser um objeto de estudo, eu lembro de várias pessoas, mulheres, homens, né, alunos entrarem e ele fazia aquele exame. E eu totalmente assustada, desconfortável com a situação. E isso foi dia 12/12 de 2012. Eles detectaram essa gravidez embrionária, né, ali, ectópica, e me deram uma medicação para fazer o aborto. E eu trouxe aqui para vocês verem. Dia 12/12 de 2012, foi a primeira vez que eu vi. Aqui embaixo tem um laudo identificando, né, que tinha essa gravidez ectópica, e me deram a medicação para abortar. E eu tinha que voltar lá de 48 em 48 horas para acompanhar, e o que era esperado é que meu corpo iria expulsar o bebê, né? Só que, voltando lá, dia 14/12 de 2012, aqui embaixo tem a medida em milímetros. O bebê tinha crescido, ele tinha se desenvolvido.
Eles me deram a medicação mais uma vez para que o aborto acontecesse, mas não foi isso que aconteceu. Então, dia 17/12/2012, aqui vocês podem ver, tem a data, o bebê tinha se desenvolvido mais. Ele tinha crescido acho que de 2 milímetros, 2, alguma coisa, para 4. Então, já tinha se desenvolvido bastante, já tinha crescido. E naquele momento ali eu recebi a notícia da médica que eu iria passar por uma cesárea, né? Eu precisava retirar o bebê e a trompa direita. E eu ali sozinha. Nesse momento eu desesperei muito, liguei pra minha mãe aqui em Uberlândia, eu lá em São Paulo. Falei, mãe, eu vou entrar na cirurgia. Aí ela, ai, eu vou pra isso. Quando vai ser essa cirurgia? Eu falei, vai ser agora. E eu lembro da minha mãe desesperar muito, falar, filha, eu tô indo ficar com você. Quando você acordar da cirurgia, eu já vou estar aí. Eu vou pegar o primeiro ônibus, né, pra São Paulo. E dia 17/12 eu entrei pra sala de cirurgia. E eu fiz o que eles chamam de salpingectomia. Se eu pronunciar errado, vocês pesquisam depois. Ou eu posso deixar escrito na descrição. Mas essa salpingectomia nada mais é do que a retirada da trompa por inteiro, mais o feto. E eu lembro de estar ali um pouco acordada, né? E fizeram ali a cesárea. Eu lembro que quando tiraram, eles me mostraram o feto e foi muito doloroso. Eu não entendo como que pessoas, né, descrevem um bebezinho como um amontoado de células que não tem vida. Eu ouvi o coração batendo nesses exames que eu fiz. E eu estava de 8 semanas, né, o que a gente pode dizer que seriam 2 meses, e muita gente acha que não tem nada. Não, gente, apesar de ser muito pequeno, a gente consegue visualizar já aquilo que é um projeto de uma cabeça, de mãos, enfim. Então, dia 17/12 eu passei por essa cirurgia. Aqui a letra maravilhosa da médica, mas dá pra gente ver, não sei se eu tô mostrando direito, gente, depois o Clever dita, mas aqui tem um nome, salpingectomia DIE, de D-I-E, né, de direita. Então, eu tirei minha trompa direita nessa data. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque Deus, ele é um Deus de milagres. E eu lembro que eu recebi alta, né? Até tá escrito aqui alta dia 19/12. Eu fiquei lá 2 dias. E esses 2 dias pra mim foram muito sofridos. Dia 17 eu lembro de acordar assim à noite, que eu operei de manhã. Isso. A minha mãe já tava lá. E a minha mãe passou a noite comigo no hospital, porque eu era de menor, então eu tinha direito a um acompanhante. E tinha uma outra moça no quarto comigo, ela tinha ganhado uma bebezinha e o nome da bebezinha dela era Larissa. Eu lembro que a minha mãe ajudou ela a noite toda, porque como ela era de maior, enfim, ela não tinha direito a um acompanhante, né? Era uma enfermaria. E a minha mãe ajudou ela com a bebezinha a noite toda, ajudou ela a pôr pra rotar, ajudou ela a fazer dormir, ajudou ela a tomar banho. E todas as enfermeiras que entravam no quarto, elas perguntavam pra mim, cadê o seu bebê? Não trouxeram pra mamar ainda? E eu lembro de chorar todas as vezes e minha mãe explicar aquela história, né? Tanto que no dia da alta, a médica até falou, né? Nossa, você não deveria estar nesse quarto, tinha que ter um quarto separado pra você. E aí eu passei por uma psicóloga lá, mas ganhei a minha alta e eu não podia viajar por 3 meses por conta do corte na barriga, porque não era um corte superficial, né? Como a minha barriga não tinha crescido, eu tive que cortar um músculo, enfim. Então eu fiquei morando 3 meses lá em São Paulo. E quando eu vim pra Uberlândia, que é agora que eu quero contar pra vocês um milagre, né, enfim. Quando eu vim pra Uberlândia, eu lembro que o Dr. Aloysio, que é o meu médico, e ali eu ainda estava com a mesma pessoa, né, o pai dos gêmeos, que seriam gêmeos, ele falou, olha, sem a trompa direita é muito difícil você engravidar, né, então vamos dar um tempo nessas medicações anticoncepcional, porque você é muito nova e tudo. E eu lembro que no mês de agosto de 2013, eu comecei a ter uns enjoos, a me sentir mal. Então, assim, foram 8 meses depois, né, da minha cirurgia, da retirada das trompas. E eu fiz um exame e veio positivo. Eu lembro de ir até ele falar, doutora Luísa, eu tô grávida e o senhor vai me ajudar a sustentar essa criança, que o senhor disse que não iria engravidar. Ele falou, não, vamos fazer um exame, vamos olhar, porque como você já teve um histórico de uma gravidez ectópica, a gente precisa olhar se tá tudo bem. E nesse exame que está aqui nas minhas mãos, comprovam o milagre, que é a vida da Maria Luísa, a minha filha. Quando eu fiz esse exame, eu estava de 9 semanas. 9 semanas. E o exame consta que ela veio, né, o corpo lúteo do ovário
direito. Não sei se dá pra ver, vou chegar perto. Ou seja, a Maria Luísa, ela veio do meu óvulo, né, do meu ovário, eu ovulei do lado direito, onde eu não tenho trompa. Então a vida dela foi um milagre pra mim. A vinda, a chegada, a gravidez foi muito difícil, foi uma gravidez muito difícil, não no sentido de saúde, mas no sentido de não me sentir cuidada. Eu tive que trabalhar até o fim da gravidez em 2 empregos para poder sustentar. Os meus pais me ajudaram, a pessoa que estava comigo, né, o sentimento que eu tive foi de total negligência, né? Então, só que a Maria Luísa, ela foi muito desejada, ela foi muito amada, e eu falo isso pra ela todas as vezes. Eu mostro pra ela e falo, filha, você é um milagre. E você deve estar pensando, então termina por aí, a Maria Luísa é um milagre, é isso que você queria falar, mas não. Eu tenho mais 2 coisas pra contar pra vocês. Quando eu estava chegando nas 38 semanas de gravidez da Malu, ela já tinha o peso, já tinha a saúde, tudo suficiente pra fazer uma cesárea. Mas nessa época eu não tinha convênio. E aqui em Uberlândia nós temos o hospital, né, a medicina, e a gente brinca aqui que você fazer uma cesárea nesse hospital é como ganhar na loteria. E eu lembro que o meu médico me encaminhou para um amigo dele lá na medicina para que ele fizesse a minha cesárea. E o plantão dele era toda terça-feira. E ele me falou, olha, você com 38 semanas, vem aqui na terça-feira que eu vou fazer sua cesárea. E, gente, eu lembro da minha mãe brincar que o nome da Maria Luísa, tinha que ser terça-feira. Porque eu fui lá na terça-feira de 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas e 41 semanas. Eu fiquei indo lá todas as terças por um mês. Só que chegava lá, nunca conseguia fazer essa cesárea porque eu não tinha dilatação. E eles, na verdade, tentariam um parto normal, né? E o doutor iria me levar pra cesárea. Mas o hospital não tinha recurso, os enfermeiros tinham entrado de greve. E eu vi mulheres grávidas com a pressão alta de 39 semanas e eles não faziam a cesárea porque não tinham o recurso. E eu lembro que quando eu fui lá com 41 semanas, o Dr. Ronaldo, que é o médico que fez meu parto, falou pra mim, olha, Larissa, eu não posso mais me responsabilizar por esse parto, pela sua vida e da Maria Luísa, então assim, a gente tem que aguardar, ou se você tiver uma condição, eu te aconselho a pagar uma cesárea. Eu, como médico, né, como conhecendo o seu caso, eu consigo tirar parte do que eu ganho na cesárea, e para que a gente faça a cirurgia amanhã mesmo, porque você já tá com 41 semanas e 3 dias, e a gente precisa fazer esse parto. E eu lembro de no mesmo dia ali ir atrás e tudo, e eu, meu pai, nós conseguimos, né, nós pagamos o parto, no outro dia mesmo já aconteceu a cesárea. E eu lembro que na noite eu não sentia mais a Maria Luísa mexer, eu fiquei muito desesperada, eu falei, Deus, não é possível, não é possível, e eu não sentia mais ela mexer. E aí, às 7 horas da manhã, chegamos no hospital e a minha mãe entrou comigo. E eu lembro o doutor abriu, né, a minha barriga e a minha mãe já estava chorando, ou seja, a Maria Luísa tinha nascido, mas ela não chorava. E o doutor disse assim, olha aqui, vovó, por que a neném não queria nascer, né, por que ela não vinha ao mundo. E eu lembro que ela tava com um cordão, a minha mãe viu, né, ela com 2 voltas do cordão enrolado. Então o meu útero empurrava ela para baixo, mas o cordão enforcava ela para cima. Então por isso que o parto normal seria impossível. Mas ela veio. Eu lembro de ela ter que passar por várias limpezas, né, no nariz, ela tinha que tirar tudo que ela tinha comido dentro da barriga, porque ela passou, né, do tempo ali de gestação, mas foi um milagre. Eu vi isso acontecer na minha vida, assim. E por que eu estou gravando esse vídeo? Antes de ir para essa parte dos nossos dias atuais, eu quero dizer pra você que nada que acontece na nossa vida é do nada. Por que eu tô dizendo? Como vocês sabem, eu tenho enfrentado transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E quando a Maria Luísa nasceu, eu tive as primeiras crises, mas eu não sabia que eram essas crises. Sabe por quê? Quando ela nasceu, que eu fui pra casa, o primeiro dia com ela em casa, eu sei que toda mãe, todo pai de primeira viagem tem essas questões de muito medo, de muita insegurança, principalmente que eu tinha perdido, eu tinha sofrido um aborto. A gente fica muito inseguro. Mas a Maria Luísa, ela teve um engasgo ali, coisa que acontece quando, né, os recém-nascidos vão pra casa e tudo. Mas isso me gerou um medo tão grande, eu sentia tanta insegurança, eu não me sentia cuidada, não me sentia protegida. A única pessoa que estava ali comigo de fato era minha mãe. E eu não conseguia tomar banho.
Eu não conseguia pegar a Maria Luísa e dar banho nela porque eu chorava muito. Eu tinha medo de deixar ela cair, eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Então quando eu ia tomar banho, a minha mãe tinha que ficar na porta do banheiro com a minha filha no colo, me olhando tomar banho porque eu tinha medo de morrer no banheiro, ninguém saber disso, ou de acontecer alguma coisa com a Maria Luísa e minha mãe não ver e eu estar no banheiro. Então tudo isso me gerava muito medo. A minha mãe, ela teve que se mudar pra minha casa, ela morou comigo por 3 meses porque eu não conseguia. Todas as vezes que ela saía, eu ficava com a Maria Luísa no colo, ela podia estar dormindo, ela podia estar bem, eu ficava olhando pra ela, eu tinha um medo excessivo. E eu lembro de falar isso com o médico falou, olha, me parece com uma depressão pós-parto, mas vamos aguardar depois dos 3 meses, que realmente é muito difícil. E assim, isso foi abafando e, né, esquecendo, estava tudo bem. Mas eu quero dizer que a nossa vida, né, são uma junção de acontecimentos. Não é uma crise que veio do nada, não é algo que surgiu do nada. Então a gente precisa identificar e trazer luz e cura para essas coisas, né? Então a minha gravidez, né, que foi muito difícil, como eu falei pra vocês, eu me sentia totalmente desamparada. E depois também, né, vocês sabem do divórcio, vocês sabem de tudo, né, nos outros vídeos, mas eu coloquei isso aos pés de Jesus para que Ele possa ressignificar tudo isso na minha vida. E tem acontecido isso. O falar aqui pra vocês é uma atitude de cura. Feridas que Deus curou em mim, que eu posso dizer hoje pra vocês, Deus, Ele é um Deus de milagre, Deus, Ele é um Deus que faz, e acima de tudo, Ele é um Deus que cuida de nós, porque por mais que eu me sentia assim, nada nunca faltou na minha casa, na minha vida, Deus nunca me desamparou, e por mais que eu sentia muito medo de estar sozinha, eu consegui cuidar dela, eu consegui superar esses primeiros dias que são difíceis. E vindo para os dias de hoje, eu me casei em 2021, como vocês sabem, com o Clever, né? Tem outros vídeos até que ele aparece aí. E desde 2021 nós não nos prevenimos, né? Nós nos guardamos até o casamento, mas ali a gente nunca prevenimos, porque a nossa intenção é ter outro filho. E de 2021 para cá, nós não tivemos, né, o nosso positivo, pelo contrário, vários negativos. E nós resolvemos, no começo desse ano, entender o porquê, se tinha algo que nós podíamos fazer e tratar, porque nós entendemos que a medicina é a graça de Deus para nós, a graça comum. Então o Clever fez alguns exames e com ele não tem nada, ele tá tudo bem. Eu fiz alguns exames e você pode dizer assim, Larissa, possivelmente você engravidou da Maria Luísa, do ovário direito, porque sua trompa regenerou em 8 meses. Só que não. Eu fiz esse exame aqui, ó, dia 14/2/2024. E aqui no diagnóstico conta, né, que tem a sinectomia à direita. Ou seja, até hoje eu não tenho a minha trompa direita. Então, um dos motivos, né, pelo qual ainda nós não engravidamos, eu e o Clever, é porque o fato de eu não ter essa trompa direita dificulta, porque quando eu ovulo do lado esquerdo, aí sim, temos aí as 99% de chance, mas do lado direito é quase impossível. Mas eu também tenho algumas feridas, né, o médico identificou algumas feridas no meu útero, que é a adenomiose, então isso também dificulta um pouco, mas por que eu estou gravando esse vídeo também, né, além de contar pra vocês, é que não, eu não estou grávida. Muita gente olhou nos meus stories aí, que me segue e falou, você tá grávida, tá grávida? Não tô grávida, mas eu creio que eu vou vir aqui gravar um vídeo pra vocês contando que eu estou grávida, porque Deus, Ele ainda faz milagres. E eu e o Clever, nós queremos muito ser pais, por essa forma. Mas Deus, Ele não é Deus só porque Ele faz. Ele é Deus porque Ele nos ama. Independente dele fizer ou não, Ele nos ama. Então, hoje nós temos olhado também, nós queremos adotar, nós temos outras... Deus tem nos levado a vários lugares, mas eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que eu vou vir aqui testemunhar pra vocês. E pra finalizar, não é fácil falar sobre isso, sabe? Porque eu vejo, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, mulheres com o útero como se fosse um lugar de morte, sabe? Se aconteceu, a gente tira. Se acontecer, a gente... não tem problema, ainda não é uma vida. E eu quero te dizer que é uma vida. Deus, Ele viu a Maria Luísa desde quando ela ainda era só um óvulo no meu ovário direito. E tudo aconteceu, ela desceu pro meu útero de uma forma milagrosa, porque Ele viu ela desde quando ela ainda era um óvulo só. E
Ele vê você, você não é um engano, eu não sou um engano. Independente da forma que você veio até esse mundo, se foi através de um abuso, de um estupro, não interessa, você é uma vida que Deus te desejou, independente da forma como isso aconteceu. Veja, a Maria Luísa veio de uma forma milagrosa, isso aconteceu para a glória de Deus. Então Deus, ele ressignifica feridas e traz vida a isso. Isso foi mais uma parte do meu testemunho. Se você se identificou com esse vídeo, ou se tem alguma mamãe passando por isso, ou uma tentante, ou alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, encaminhe esse vídeo. E continuem por aqui, porque vários testemunhos virão. Deus tem tratado outras feridas em mim para que eu possa vir falar para vocês. Porque o propósito desse canal, principalmente, é expor as minhas cicatrizes, porque eu tenho certeza que será cura para outras pessoas. Até o próximo vídeo.